Existe uma crença confortável de que o oceano de hoje é assustador, mas a verdade é que ele já foi infinitamente pior. Muito antes de tubarões modernos ou baleias gigantes, criaturas simplesmente absurdas dominavam as profundezas com tamanhos e forças que desafiam qualquer filme de terror. Se você acha que já viu tudo sobre monstros marinhos, prepare-se, porque o que existiu no passado faz qualquer imaginação parecer pequena. Então, antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma nova curiosidade. O megalodonte não era apenas um tubarão gigante, ele era a definição absoluta de domínio oceânico. Imagine alguém atravessando o mar há milhões de anos, e de repente, abaixo da superfície, uma sombra maior que um ônibus se aproximando lentamente. Estamos falando de um predador que podia ultrapassar 18 metros, com uma mordida tão poderosa que esmagava ossos de baleias como se fossem gravetos. No período Mioceno, ele não competia, ele comandava. E quando a natureza cria algo assim, não é por acaso. O que pouca gente percebe é que o verdadeiro terror do megalodonte não estava só no tamanho, mas na estratégia. Ele provavelmente atacava baleias pelas nadadeiras, imobilizando primeiro, para depois finalizar com precisão brutal. Seus dentes, que chegavam a mais de 18 centímetros, eram substituídos constantemente, garantindo eficiência máxima. Agora pense comigo, se um animal assim dominava completamente os oceanos, o que poderia ameaçá-lo? Mudanças climáticas, escassez de alimento, ou algo ainda mais impressionante surgindo nas mesmas águas. Porque enquanto o megalodonte reinava absoluto, outro predador colossal também patrulhava os mares, e diferente de um tubarão, ele era um mamífero com dentes ainda mais assustadores. Se o megalodonte era o terror silencioso das profundezas, o Leviathan Melvillei era força bruta com inteligência estratégica. Imagine uma baleia de até 17 metros, mas não dessas pacíficas que filtram crio. Estamos falando de um predador com dentes que ultrapassavam 30 centímetros, maiores do que os de qualquer animal conhecido, vivos ou extintos. Ele não precisava engolir pequeno, ele caçava grande. E no mesmo oceano onde o megalodonte dominava, esse gigante mamífero disputava território e alimento. Agora observe um detalhe fascinante. Diferente dos tubarões, o Leviathan respirava ar. Isso significa que ele subia à superfície, organizava seus mergulhos e possivelmente caçava com padrões estratégicos, como as orcas fazem hoje. Ele não era apenas força, era cálculo, energia concentrada e ataque preciso. Alguns cientistas acreditam que ele podia caçar outras baleias de grande porte, usando sua mandíbula poderosa para dilacerar presas com eficiência devastadora. Não era só um competidor do megalodonte, era um rival à altura. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Quando dois superpredadores coexistem, o oceano vira um campo de batalha invisível. Quem tinha vantagem? A mordida esmagadora do tubarão ou os dentes colossais do mamífero? Talvez a resposta esteja na própria evolução, porque enquanto esses gigantes disputavam o topo da cadeia alimentar, existia uma criatura ainda mais antiga, com sangue frio e instinto reptiliano, que já havia dominado mares muito antes deles. Muito antes de tubarões colossais e baleias predadoras disputarem território, o Mosasaurus já havia transformado os oceanos do Cretáceo em seu império particular. Ele não era peixe, nem tubarão, era um réptil marinho colossal, podendo alcançar 15 metros, com corpo alongado e musculoso que cortava a água com eficiência assustadora. Imagine um lagarto gigante adaptado perfeitamente ao mar, com mandíbulas repletas de dentes afiados, feitos para rasgar carne com precisão cirúrgica. Onde ele passava, o silêncio dominava, porque o restante da vida marinha sabia o que aquilo significava. O mais impressionante é que o Mosasaurus não dependia apenas do tamanho, ele possuía uma segunda fileira de dentes no céu da boca, usada para segurar presas escorregadias. É como se a natureza tivesse criado um sistema de dupla trava, impedindo qualquer fuga. Ele caçava peixes, tartarugas marinhas e até outros répteis, mostrando que sua dieta era variada e oportunista. E cá entre nós, isso revela algo importante. Os maiores predadores não escolhem muito, eles se adaptam ao que garante sobrevivência. Agora imagine esses mares primitivos, quentes, cheios de vida e tensão constante. O Mosasaurus reinava nesse cenário, mas ele não estava sozinho por muito tempo. A própria linhagem dele evoluiu, refinou estratégias, alongou ainda mais o corpo e aperfeiçoou técnicas de caça. Porque quando a evolução começa um projeto ambicioso, ela não para no primeiro rascunho, e o próximo capítulo dessa história traz um parente ainda mais especializado e igualmente implacável.
Se o Mosasaurus já parecia exagero da natureza, o Tilosaurus surge como aquela versão ainda mais refinada e intimidadora. Parente direto, sim, mas com diferenças que fazem toda a diferença. Com mais de 14 metros de comprimento, ele tinha um corpo extremamente alongado e hidrodinâmico, feito para emboscadas rápidas e ataques devastadores. Não era um caçador impulsivo, era paciente, silencioso e letal. Nos mares do Cretáceo, sua simples presença já alterava o comportamento de tudo ao redor. Um detalhe curioso é o formato do focinho, longo, rígido e resistente, ideal para golpear presas antes mesmo da mordida final. Alguns estudos sugerem que ele usava a própria cabeça como uma arma, desorientando ou ferindo o alvo antes de abocanhar. É como se cada parte do corpo tivesse uma função clara no processo de caça. Nada ali era excesso. Nada era por acaso. O Tilosaurus não precisava perseguir por muito tempo. Um ataque bem calculado resolvia tudo. E aqui entra um ponto interessante. Enquanto muitos predadores apostam tudo na força bruta, o Tilosaurus combinava técnica, velocidade e impacto. Isso o colocava em um patamar diferente dentro da cadeia alimentar marinha. Mas a história dos monstros dos oceanos não é feita apenas de caçadores com dentes afiados. Em algum momento, a própria natureza decidiu criar algo ainda maior, não necessariamente mais agressivo, mas tão colossal que só o tamanho já causava espanto. E é aí que o próximo gigante entra em cena. Agora imagine um oceano ainda mais antigo, no período Triássico, onde a vida marinha ainda estava se reorganizando depois de uma das maiores extinções da história da Terra. É nesse cenário que surge o Chonisaurus, um ictiosauro gigantesco que podia atingir cerca de 21 metros. Sim, maior que muitos dos predadores que já vimos até agora. Seu corpo lembrava o de um golfinho colossal, perfeitamente adaptado para nadar longas distâncias com eficiência impressionante. Só que, diferente dos caçadores brutais que rasgavam presas com dentes enormes, ele seguia outra estratégia. O mais intrigante é que o Chonisaurus provavelmente se alimentava de presas menores, como peixes e lulas. Isso mostra que tamanho não significa necessariamente agressividade descontrolada. Às vezes, o verdadeiro poder está na economia de energia, na adaptação silenciosa e na capacidade de sobreviver em um mundo em transformação. Ele não precisava ser o mais feroz, seu gigantismo já era suficiente para afastar ameaças e garantir domínio ecológico. E aqui está algo que quase ninguém comenta. Quando um animal alcança proporções tão absurdas, ele muda o equilíbrio inteiro do ambiente ao redor. Sua presença altera rotas de migração, cadeias alimentares e até comportamentos de outras espécies. Mas enquanto alguns gigantes apostavam na eficiência e no tamanho, outros escolheram o caminho da brutalidade concentrada, com cabeças desproporcionais e mandíbulas que pareciam ter saído de um pesadelo. E é exatamente aí que a próxima criatura entra em cena. Se existisse um troféu para design mais intimidante dos mares pré-históricos, o Cronosaurus certamente estaria entre os finalistas. Com cerca de 10 a 11 metros de comprimento, ele não era o maior da lista, mas compensava isso com uma cabeça absolutamente desproporcional ao corpo. Era como se quase metade dele fosse mandíbula. E não qualquer mandíbula. Estamos falando de uma estrutura poderosa, capaz de exercer uma pressão devastadora ao fechar. O Cronosaurus era um pliossauro robusto, com nadadeiras fortes que lhe davam aceleração surpreendente. Ele não precisava perseguir por quilômetros, bastava um avanço rápido e preciso para encerrar a caçada. Seus dentes longos e cunicos eram perfeitos para agarrar presas grandes, como tartarugas marinhas e outros répteis. E aqui está o detalhe fascinante. Diferente de predadores que dependem apenas da velocidade, ele combinava força bruta com explosão curta e letal. Agora imagine o impacto psicológico, se é que podemos usar essa palavra, que uma criatura assim causava no ecossistema. Um animal compacto, musculoso, com um crânio gigantesco surgindo das profundezas. Mas a história dos monstros marinhos não é feita apenas de répteis e mamíferos colossais. Muito antes deles, existia um verdadeiro tanque de guerra dos oceanos, revestido por placas ósseas afiadas e com uma mordida que funcionava de um jeito completamente diferente do que você imagina. Muito antes dos répteis gigantes dominarem os mares, o Doncliosteus já patrulhava os oceanos há cerca de 360 milhões de anos. Ele não parecia elegante, nem hidrodinâmico como um tubarão moderno. Pelo contrário, era praticamente um tanque blindado vivo. Seu corpo era protegido por placas ósseas espessas, especialmente na região da cabeça, formando uma espécie de armadura natural que o tornava quase impenetrável para muitos predadores da época.
Mas o que realmente impressiona não é só a aparência robusta, é a mecânica da mordida. O Doncleosteus não tinha dentes convencionais, em vez disso, possuía lâminas ósseas afiadas que funcionavam como verdadeiras guilhotinas. Estudos indicam que sua mordida era extremamente rápida e poderosa, capaz de cortar presas com eficiência absurda. Ele não triturava lentamente, ele finalizava em frações de segundo. Era força concentrada em um sistema simples e brutal. Agora pense na evolução como um grande laboratório natural. Primeiro surgem criaturas blindadas, depois répteis marinhos ágeis, depois mamíferos predadores inteligentes. Cada era parece testar um tipo diferente de monstro perfeito. E quando você acha que já viu todas as variações possíveis de gigantismo e poder, surge uma baleia primitiva com corpo alongado como serpente, desafiando qualquer ideia comum sobre o que uma baleia deveria ser. Quando falamos em baleias, a maioria das pessoas imagina animais majestosos, lentos e filtradores pacíficos. Mas o Basilosaurus quebra completamente essa imagem. Vivendo há cerca de 40 milhões de anos, ele podia atingir até 18 metros de comprimento e tinha um corpo extremamente alongado, quase serpentino. Seu formato lembrava mais uma criatura lendária dos mares do que uma baleia como conhecemos hoje. E, diferente das baleias modernas que se alimentam de pequenos organismos, ele era um predador ativo e implacável. O Basilosaurus possuía dentes afiados e bem desenvolvidos, próprios para rasgar carne, o que indica que caçava outros animais marinhos, inclusive mamíferos menores. Ele nadava com movimentos ondulatórios, usando o corpo comprido para ganhar impulso e surpreender presas. É curioso perceber como a evolução ainda estava experimentando formatos e estratégias até chegar às baleias atuais. Ele representa um elo fascinante entre o passado brutal dos oceanos e a forma como esses gigantes evoluíram ao longo de milhões de anos. E aqui está algo que muda completamente a perspectiva. Quando observamos todos esses monstros marinhos juntos, do megalodonte ao Basilosaurus, percebemos que o oceano sempre foi um palco de gigantes. A pergunta que começa a surgir é outra. Se a natureza foi capaz de criar criaturas tão absurdamente poderosas no passado, o que garante que já conhecemos tudo o que ela pode esconder? Depois de conhecer esses gigantes dos mares, a pergunta é simples: qual deles mais mexeu com a sua imaginação? O oceano sempre foi um palco de monstros colossais, e entender isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo natural. Agora eu quero saber de você: teria coragem de mergulhar nessas águas pré-históricas? Deixe a sua opinião nos comentários, e se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar explorando os mistérios mais impressionantes que já existiram.